pessoal, estamos hoje com um convidado super especial, Felipe Stapassoli, diretor administrativo e financeiro da Nova Frota Equipamentos. Felipe, seja bem-vindo ao IGP. Muito obrigado, Diogo. Prazer meu estar aqui compartilhando esse tempo com vocês. Felipe, conta um pouquinho para nós da sua história. Quem é o Felipe Stapassoli? Na realidade, o Felipe Stapassoli é a pessoa que veio, né, de uma família de classe média, mas sempre com tanto aí de vontade de crescer na vida, de dar certo na vida, assim como meus pais tiveram uma trilha, né, como pequenos empresários, assim também eu tinha uma ideia não de ser empresários como eles, mas de fato seguir uma carreira que proporcionasse aí um reconhecimento pessoal, profissional e financeiro. E da onde que você veio, Felipe? Você é curitibano? Você veio de onde? Nascido onde? Eu sou de Florianópolis, Santa Catarina, mas logo no início aí da carreira profissional estive morando alguns anos em Porto Alegre e também me movi para Curitiba, onde atualmente eu estou morando. E nessa vinda de Florianópolis, então, tu se formou em Florianópolis? Tua época de colégio, como é que foi? Sim, tive toda a parte de estudos em Florianópolis e também a graduação, e também a primeira pós-graduação foi em Florianópolis. Então, Porto Alegre, passei ali cerca de 2 anos, e depois, quando vim morar para Curitiba, segui mais à frente com os estudos com MBA de Gestão Financeira na FGV. Onde a gente se conheceu, né, Felipe? É verdade, foi lá mesmo. Foi um momento ali que a gente teve o nosso primeiro contato aí, né, nesse meio corporativo. Né? É verdade, foi lá mesmo. E dentro dessa jornada, Felipe, conta para nós um pouquinho de como é que foi esse caminho, né, de graduação. Aí eu comentou que fez algumas especializações nesse processo, né, qual a importância, talvez a gente pode falar um pouquinho da importância da educação nessa jornada, né? Até a jornada, o cargo hoje, né, que tu assume como diretor administrativo e financeiro da Nova Frota. Comecei com a formação em administração de empresas, tá? E isso foi realmente uma decisão minha, era algo que eu queria, e logo ali, né, quando eu ingressei com 16 anos na faculdade, eu já tinha a intenção de gerenciar algum negócio, não necessariamente o negócio da minha família, o qual eu não gerencio hoje, mas sim gerenciar alguma empresa e até administrar aí em cargos de direção uma empresa de um bom porte para algum investidor. Bom, então escolhi o curso de administração, tá? E então trabalho aí desde os 14 anos e aos 18 como um trabalho mais com maior engajamento já no setor de máquinas e equipamentos, tá? Então ingressei no administrativo da área técnica, tá? de equipamentos de grande porte, e logo após 2 anos eu passei de administrativo para supervisor, né, dos técnicos de manutenção. Então, tanto jovem, 20 anos, mas já tinha ali responsabilidade sobre uma equipe de 25 a 30 técnicos, tá? Então, enfim, eu sempre tive esse perfil de liderança, e apesar de um tanto jovem, que muitas vezes é um desafio para você assumir uma equipe um pouco mais madura, e a minha primeira equipe foi uma equipe de técnicos que, eventualmente, o nível de instrução, até o nível cultural, nem sempre são altos, então você tem uma equipe um tanto diferenciada para gerenciar. Então, foi muito interessante. Gerenciei essa equipe por 2 anos
a qual, né, depois, por uma oportunidade, estive movendo de empresa, assumindo a mesma função, tá, que eu tive aí como supervisor de pós-vendas e me movi para Porto Alegre. Então, nessa empresa, também trabalho ainda com máquinas e equipamentos e segui gerenciando uma equipe de cerca de 30 pessoas ainda, mas não somente o corpo técnico, mas sim todo o pessoal do administrativo, os supervisores de negócios, né, dentro do setor de pós-vendas de máquinas pesadas. Então, nesse meio tempo, eu, como coordenador da área técnica, eu fiz um curso de mecatrônica, tá, para me especializar naquilo que eu gerenciava. Então, ok, eu tinha os conceitos, as bases, as teorias para administrar o departamento técnico, mas me faltava um aprofundamento daquilo com que eu trabalhava, né? Então, ok, Felipe, é o teu sonho saber do motor, do negocinho que vai, do parafuso, né? Não, não era exatamente isso, mas para você fazendo melhor o seu trabalho, para você ter mais base, entender daquilo que é a atividade fim do seu departamento ou da sua empresa, eu precisei me especializar nisso. Então, fiz um curso de mecatrônica e que hoje me ajuda, e que até hoje me ajuda atualmente, né? Então, apesar de que, né, de você ter um cargo de direção, você conversa com o cliente, você conversa com a operação, então é muito importante você estar muito inteirado, né, naquilo que você Deixa eu te interromper rapidinho, Felipe, Sim. que eu acho que é legal, que aqui tu saiu, né, daquela fase acadêmica para uma fase onde tu entra no mercado de trabalho e rapidamente tu é colocado exposto a pessoas, né? Sim, Que sim. nem sempre é o caminho natural. Normalmente a gente passa por uma parte técnica com mais tempo, passa alguns anos nesse processo até chegar à gestão de pessoas. E tu já muito novo já começou, né, nesse processo de gestão de pessoas. De repente já estava gerindo 30 pessoas e sentiu talvez uma necessidade, vou na mecatrônica para me dar um suporte técnico, porque talvez esse espaço de estar no natural, né? Então, como é que é esse ponto do Felipe? Felipe, ele tem tu sente que essa questão da liderança e gestão é algo nato no Felipe? Confesso que a parte de gestão e liderança é algo que soa um pouco mais natural para mim, né? Então, hoje, até algumas pequenas coisas você já faz questão de fazer uma gestão, de controlar, ainda que seja um negócio um tanto simples, mas isso já vem um pouco mais da natureza, né? Então, o que eu tenho buscado é potencializar a parte técnica, né? Para que a gente possa combinar aquilo que vem da natureza, né, com aquilo que eu preciso desenvolver. E nessa linha, né, Felipe, achei legal que tu comentou sobre que existe o nato, né? Mas tu entende que há possibilidade de pessoas que não têm talvez essa habilidade natural também se tornarem grandes líderes, grandes gestores? Sim, sim, eu acredito que sim. Né, por mais que, né, eventualmente você precisa ser um bom comunicador, você precisa driblar, né, alguns desafios pessoais, né, porque numa equipe você tem uma diversidade de personalidades, então isso é sempre um desafio, mas a minha resposta é de que sim, é possível você desenvolver, você tem alguns caminhos que é possível você seguir e para que você se torne um líder. Ok, quando isso é natural, você já nasceu com esse perfil, pode facilitar, mas agora você, eventualmente, que não tenha essa natureza habilitada, pode ter certeza que ela está hibernando ali dentro de você. Basta você despertá-la que você vai
conseguir ser um bom líder, certamente. E se tu fosse listar, então, dentro dessas naturezas, né, que tu fala, das habilidades, quais seriam, assim, talvez 3 grandes virtudes de um bom líder? O primeiro é a integridade, tá? Então, você precisa ter um caráter íntegro, tá? O segundo, você precisa ter conhecimento, tá? Eu acho que para você liderar, os seus liderados buscam alguém que seja referência naquilo que você faz, tá? E o terceiro ponto é a capacidade de lidar com pessoas. Show de bola, show de bola. Uhum. E aí, então, continuando, tu estava como coordenador. Sim. E aí tu Perfeito. avançou, isso em Porto Alegre ainda, né? E aí Isso, correto. Teu próximo passo foi? Isso, então eu recebi um convite também de uma empresa de máquinas e equipamentos, de alguns investidores aqui de Curitiba, né, do Paraná em geral, para assumir uma gerência nacional de pós-vendas. Então tinha algumas operações no sul do Brasil e também na região Nordeste. Então eu assumi essa posição e então realizamos aí alguns trabalhos muito interessantes e tivemos aí a obtenção de alguns resultados um tanto positivos. E após 2 anos, né, nessa cargo de gerente nacional, o mercado ele ficou um tanto dinâmico, né? E foi ali questão de 2013 para 2014, até um pouquinho à frente aí, 2015. Então, tivemos algumas mudanças, né, na empresa e eu, como sempre, tive esse meu sentido mais apurado para gestão, resultados e performance. Então, eu fui convidado para assumir a direção da empresa, tá? Então, até algum momento seriam 2 diretores. Então, um deles eu fiquei nessa posição dele e atualmente eu sigo, né, com a gestão total da empresa no cargo de administrativo financeiro. Temos a linha da gerência, né, que toca a operação, e nós ficamos aí mais no acompanhamento de resultados, estratégias de longo prazo e também estratégias né, do dia a dia, tanto de produtos, precificação, como atender melhor o cliente. Então, estamos sempre preocupados aí em atender melhor o cliente e atender melhor o mercado a nível estratégico. E isso já é na nova frota? Correto, correto. Isso já é na nova frota. Eu estou aqui desde 2013. Desde 2013, que foi quando tu fez essa mudança para o nível de gestão. Perfeito. E aí, deixa eu te fazer uma pergunta, porque normalmente, né, quando tu sai do nível de coordenador para o nível de gestão, um dos principais desafios é a gestão de equipe. Sim. Mas tu veio me comentando que tu já tinha uma equipe razoavelmente grande. Qual que foi o maior desafio do Felipe nessa mudança de chave de coordenação para a gestão? É que, na realidade, quando você está no nível de coordenação, você ainda acaba colocando o seu tempo em atividades técnicas, né? Então, alguns pontos do dia a dia, você está muito no front com clientes ou, né, com o teu pessoal da equipe. E confesso que quando você muda essa chave, né, da coordenação e, né, depois indo para a gerência e depois a diretoria, você vê que o papel, né, da liderança, né, acaba sendo mais como um mentor da equipe, conduzindo a qual caminho você quer que a empresa siga. Então, muitas vezes, isso lá no começo, você assim, poxa, mas eu não vou precisar hoje processar aquela planilha gigante com macros e tudo mais,
Não, não. Hoje você vai precisar fazer 3 reuniões com os gestores, conduzindo, apresentando planos, metas, propondo novos negócios para crescimento, eventualmente apresentando novos produtos para a tua equipe, de que você imagina que possa ser interessante a nível estratégico futuro para a empresa. Então, você sai daquela do dia a dia, né, de planilhar, de construir, de ficar enviando inúmeros e-mails, né, para todos os lados, e você para e olha a empresa mais de cima e no nível mais estratégico. Então, até que essa chave virasse, confesso que em alguns momentos eu ficava um pouco pensativo, né, no sentido de, poxa, hoje, né, eu fiz 3 reuniões, conduzi o pessoal, mas de fato eu fui produtivo, né? Porque em alguns momentos é um pouco difícil mensurar o quão produtivo você foi em 2 reuniões, né? Então, em alguns momentos você pode trazer ideias, em alguns momentos você acaba pensando, né? Tive 3 reuniões em um dia, e será de fato essas reuniões foram produtivas, né? Porque às vezes você faz a reunião, às vezes você vai apresentar algo que é meramente uma ideia, um debate, que às vezes ela não vai ser produtiva futuramente, porque faz parte do negócio. Diferente quando você está na parte técnica, que você, não, eu realizei tal atividade, eu planejei tais números, então você consegue mais facilmente contabilizar a sua produtividade, sabe? Então, quando virou essa chave, em algumas vezes eu ficava pensativo nesse sentido do quão produtivo eu estava sendo. Se a gente fosse tentar listar, né, não é uma coisa tão simples, mas quais talvez sejam os principais, vamos colocar os 3 principais erros, né, cometidos para quem imagina que quer ser gestor, mas que está no cargo de analista? O primeiro erro, não digo primeiro erro, né, mas o erro e o acerto são muito, né, às vezes subjetivos, mas vamos lá. Eu acho que o primeiro ponto que não deve se pensar é que, assim, que você não tem capacidade. Tá? Então, hoje o cargo de um diretor, ele é tão importante quanto a um de coordenador, um supervisor ou até um analista. Tá? Então, algumas vezes as pessoas pensam que os diretores ficam dentro de uma sala tomando grandes decisões o tempo todo, né? Então, isso não é verdade. Algumas vezes estamos tratando de assuntos relevantes para a empresa e não necessariamente estamos, né, tomando grandes decisões todos os dias, em todos os momentos. Tá? Então, a gente fica pensando em como conduzir melhores processos, conduzir melhores pessoas, né, como você ter um ambiente de trabalho mais interessante. Então, são coisas que qualquer pessoa se desenvolvendo, se dedicando, estudando, consegue obter esse grau de intelecto para tomar as decisões que o diretor toma. Se tu fosse listar mais 2? A importância de saber sobre o negócio que você está fazendo a gestão. Tá? Então, é extremamente importante, se você é gestor, no meu caso, de máquinas e equipamentos, você ser um especialista no teu mercado, saber quem são os seus concorrentes, os teus potenciais, quais são os teus desafios, e você precisa saber do todo da sua empresa, porque é um tanto comum, né, eventualmente a gente ouvir de pessoas de que, poxa, eu tenho um gestor, tenho um líder, assim, ele até é um cara legal, mas ele, né, não tem muito a parte, não sabe muito da operação da empresa. Isso é um tanto comum. Então, assim, seja especialista naquilo que você está administrando. E o terceiro ponto?
Vamos lá, o terceiro ponto eu consideraria que para você ser um gestor, em alguns momentos você deve deixar um pouco das suas vontades, né? Como é que eu vou dizer, sobre os seus impulsos naturais, tá? Impulsos naturais da sua personalidade, tá? Então, você precisa potencializar muito a sua capacidade de entender as pessoas, amplificar a sua paciência, né? Você precisa ser uma pessoa que azeita todas as engrenagens ali da empresa, relacionamento com fornecedor, cliente, acionista. Então, muitas vezes você vai precisar deixar de lado as suas emoções para que você consiga gerir de maneira mais adequada o seu negócio. Muito bom. Então, eu gostei muito da primeira que tu fala, né, que todos podem, né? Assim, sim, não é algo exclusivo para quem fez melhor faculdade ou para quem tem o MBA ou para quem tem coisa. Eu acho que todos sim. têm a capacidade, desde que tenham o desejo, né, eles podem conseguir. Obviamente tem o esforço, né, Felipe? Eu acho que não. Sem dúvida, sem dúvida. Não se chega de graça, né? Eu sempre falo, não estamos aqui de graça. Eu acho que teve um trabalho, teve um esforço que foi feito na sua jornada para que você alcançasse isso, né? E aí depois tu traz o conhecer o negócio, né? E que tem tudo a ver com gestão, né? Eu acho que não há como a gente ser um diretor, como a gente ser um executivo, sem saber o que a gente está gerindo, né? A gente tem que conhecer, a gente tem que respirar a empresa, né? Então acho que esse processo é super válido. E o terceiro, obviamente, pessoas, né? Não há gestão, não há execução se tu não é capaz de fazer esse processo. Então, gostei muito dos 3 pontos. E aí eu queria linkar talvez nesse último ponto que tu comentou. Sim. E a gente passou por um ano mega complexo, né? 2020, um ano de Covid, um ano com vários processos. Como é que o Felipe vê a importância do papel da inteligência emocional dentro desse processo da carreira? Eu acho que ele é extremamente importante, tá? Porque hoje você precisa ter um equilíbrio emocional um tanto aguçado, porque o desafio ele aparece todos os dias, né? Então você tem algumas missões no dia ou no mês ou até no ano que elas são um tanto desafiadoras, né? E isso eu digo muitas vezes por parte do mercado, como por exemplo, né, apareceu um Covid. Quando fizemos os nossos planejamentos orçamentários, né, de 2020, imaginávamos uma pancada, né, tão grande quanto tivemos? Não. E aí entra o desafio. Então você como gestor, né, como administrador de uma empresa, você vai se desesperar, você vai correr, né? Não, você precisa ficar muito bem centrado emocionalmente, ser um tanto racional, né? Em quais etapas você precisa cumprir para passar aquele momento da maneira menos danosa possível, né? Em termos e seguir em frente. Um pouco a mais, além disso, além dos impactos financeiros, estratégicos, né, da sua empresa, você ainda tem que administrar a variação emocional da sua equipe, né? Então, você tem, eventualmente, né, não foi o nosso caso em 2020, mas né, da grande maioria foi, eventualmente, né, você poderia ter demissões, né? Então, né, não somente dos próprios colaboradores da empresa, mas você teve a questão dos filhos, que os filhos, né, não tiveram aulas, né? Então os filhos precisaram ficar em casa e os pais não, talvez em alguns momentos não conseguiram se dedicar ao trabalho quanto gostariam. Então tudo isso gera uma carga emocional um tanto alta. Eventualmente foi um parente próximo que
pegou Covid. Então, assim, o contexto emocional sobre 2020 ele foi um tanto carregado, eu diria, né? Então, coube a nós, como gestores, também cuidar, né, dessa intensidade de emoção da equipe, né? Então, acredito que o bom gestor, ele fez aí o seu papel de conduzir ou dissipar, né, essa carga emocional dentro das empresas. Excelente. E eu acho que é isso mesmo, né? Eu acho que e aí tem muito daquilo que a gente estava comentando, né? E tu colocou até como um dos principais fatores da liderança ali, né? Que é esse lidar com as pessoas, né? Eu acho de praticar uma escutativa, de ter uma empatia, de entender, né, que a situação é complexa, né? A gente, dentro da nossa empresa também, nós tivemos casos super raros, né? Às vezes que o marido ou a esposa perderam emprego, então ficaram em situações financeiras complexas, né? Ou algum familiar que acabou falecendo em função do próprio Covid, né? Então, tudo isso acontece e a gente tem que ter o bom senso, né, Felipe? Eu acho que aí entra muito do nosso papel como gestor, de como é que a gente consegue alocar esse recurso de uma forma que ele consiga ainda produzir de alguma forma, frente a toda essa mudança psicológica que ele teve, né? E também ter esse carinho, esse cuidado, né, para conduzi-lo de uma forma para que ele supere isso, né? Porque eventualmente a gente pode perder bons profissionais em função de momentos como este, né? Exatamente, exatamente, esse é o ponto. E tem algum exemplo, alguma coisa que tu gostaria de compartilhar com a gente, talvez, de ação nesse sentido que a gente poderia, talvez, compartilhar com os nossos colegas aqui, uma ação de liderança? E aí não necessariamente em relação ao Covid, mas algum momento que tu lembre da tua história de carreira, de que tu falou, poxa, isso aqui é um momento que foi marcante para minha carreira, um momento que serviu como um grande aprendizado e eu carrego isso até hoje, por exemplo? Tenho um exemplo, sim. Ele foi um tanto interessante. Isso em meados, né, logo, fazer cerca aí de 10 anos, tinha um profissional que trabalhava na minha equipe e em certo momento, né, a empresa passou ali por um momento mais dinâmico e tiveram alguns desligamentos. E então, né, um dos membros ali da minha equipe, eu precisei desligá-lo. Então, por meramente um ajuste de custos da empresa, que, né, enfim, algo que acontece aí naturalmente dentro das corporações. E ok, tudo bem, né? Ele, né, seguiu a carreira dele em outro momento. E depois de cerca de 3 anos, nós voltamos a abrir a mesma vaga que tínhamos anteriormente, né? Então, as coisas mudaram e melhoraram. E quando abrimos a vaga, esse antigo colaborador se inscreveu para essa vaga, né? Então, quando eu estava fazendo a seleção, eu, assim, é ele mesmo, né? Então quando a gente sentou e, né, eu estava entrevistando ele e a pergunta que eu fiz para ele, assim, poxa, né, você lembra daquele momento do desligamento? Ele, sim, de fato, eu lembro. Assim, e você, de fato, está disposto a se juntar novamente aqui à equipe, por mais que, né, tenha ocorrido o fato passado? Então ele falou assim, não, Felipe, eu confio na tua administração, na tua gestão. Você foi um tanto sincero comigo naquele momento e, de fato, eu entendi o contexto da empresa e, de fato, aquilo, de alguma maneira, teria que ocorrer. Mas eu confio na tua gestão, no futuro que você aponta para mim aqui na empresa. Então, eu toparia voltar a trabalhar com você e, né, na empresa aqui e tudo mais. E, de fato, ele voltou e trabalha há alguns anos aqui com a gente. Ele assumiu a mesma posição que tinha anteriormente, recebeu uma promoção por isso, né, depois de não por isso, mas depois de uns 2, 3 anos aí também performando muito bem, ele recebeu essa promoção e hoje caminha de maneira muito inteligente e interessante, apontado para a gestão,
né? Aprofundando em estudos para virar um futuro gestor. E ele hoje é uma das pessoas que caminham aí muito próximo a mim. Super legal, né? Uhum. E o interessante que tu comentou, e eu talvez tirando uma reflexão sobre essa história, né? Uhum. E infelizmente os estudos mostram uma triste característica contrária, é que normalmente as pessoas vão embora por causa do gestor. No seu caso, eles voltaram por causa do gestor. Então, acho que tu tem que ficar bastante feliz, Felipe, né, nesse processo, porque a gente, infelizmente, vive uma triste realidade, né, no Brasil, né, onde Sim. tem estudos aí que mostram que mais de 2/3 da população estão infelizes no seu trabalho. Ou seja, não gostam do que fazem ou gostariam de estar fazendo algo diferente, né? E dentro dessa linha, você, como um diretor de uma grande empresa, né, o que você poderia dar como uma dica para essas pessoas que estão nessa situação? A minha dica para o pessoal que está nessa situação é que entendam que o gestor ele tem uma série de desafios e algumas vezes há uma dificuldade de transparecer a boa intenção, né, que o gestor tem sobre o todo. Então, eventualmente, você gerenciar bem o todo, ele pode não agradar 100%, né, de uma equipe. Então, a minha segunda palavra ainda sobre esse tema é de que, por mais que nesse momento, eventualmente, você não esteja contente, continue aplicando-se, continue dando o melhor aí pela empresa, porque certamente em algum momento você vai ser reconhecido, tá, pelo teu gestor. Então, aquele algo a mais, o estudar um pouco a mais, o fazer um pouco a mais dentro da empresa, certamente não existe um tempo exato para que esse reconhecimento aconteça, mas certamente, um momento, isso vai acontecer a favor de quem está buscando. Legal. E dentro disso que tu estava comentando, qual que é o papel do autoconhecimento? O autoconhecimento A pessoa se autoconhecer. Não, a pessoa se autoconhecer. Tá. Acho que é extremamente importante, porque algumas vezes as pessoas estão descontentes, mas elas nem sabem exatamente por que estão descontentes, né? Então, vai aí uma reflexão, né, sobre as emoções e entender se realmente aquilo que não traz motivação para você está relacionado de fato com a empresa, né? Eventualmente pode ter algum outro ponto que de repente traga essa insatisfação, mas pode ter certeza que hoje a pessoa que tem a inteligência emocional um tanto dominada, entenda que normalmente os momentos ruins eles são passageiros e a gente não deve ficar aprisionados a eles, porque é provável que logo à frente esse céu nublado vai passar e você vai ter outra visão, né, de futuro, outra visão de empresa, e certamente aquele desconforto que você possa estar passando agora, um pouco lá na frente, ele vai ser amenizado e você vai encontrar aí alegria na sua posição do trabalho. Show. E deixa eu te fazer uma pergunta, agora mudando um pouquinho o prumo da nossa conversa, né? Você acredita na cultura, nesse cultivo ao erro, que se tanto fala hoje, do aprendizado com o erro? Qual a sua opinião sobre isso? Na realidade, todos nós erramos, mas devemos cuidar com os erros, não é? Porque hoje o erro está um tanto mais aceitável que simplesmente devemos errar à vontade, né? Não, acho que devemos evitar o erro
em todos os momentos. E assim, e se de fato, por mais que você tenha pensado, calculado e o erro de fato aconteceu, ok, temos uma oportunidade para um grande aprendizado. Pode ter certeza, na vida errei inúmeras vezes, mas todas as vezes que eu errei, vale a pena uma reflexão muito sincera e pouco emocional, né? Uma reflexão mais racional sobre aquele erro e, de fato, você vai tirar alguns aprendizados e tenha certeza, aquele erro nunca mais vai acontecer. E dentro dessa linha, Felipe, teria algum erro que tu sente que tu cometeu durante a tua carreira e que foi e serviu como grande aprendizado, por exemplo, que tu pudesse compartilhar com os nossos ouvintes? Sim, sim. De fato, isso no meu primeiro emprego ainda, né, eu não tinha o cargo de gestão. Eu tive algumas incompatibilidades de ideias com o meu líder. Então, em algum momento, eu até fui um tanto imediatista, né, e querendo respostas ou mudanças rápidas, tá? E que de fato isso foi um erro, né? Talvez se eu tivesse um pouco mais de tempo de espera, as coisas se assentariam melhor. Então, às vezes você, por aquela iniciativa de querer que as coisas aconteçam imediatamente, induzem você ao erro. Então, eu confesso que isso tenha sido um erro aí ao longo da minha carreira. E a gente está saindo do erro e a gente agora eu quero levar para um outro lado, que é o que é sucesso para o Felipe? Muito bem. Para mim, o sucesso é você alcançar aqueles objetivos que você escreveu há tempos passados, tá? Então, eu sou uma pessoa que eu planejo, né, desde a minha vida profissional até a minha vida pessoal, e confesso que em alguns momentos essa minha lista dos sonhos era de fato chegar à posição de direção de uma empresa, e quando eu assumi essa posição, de fato foi um dos checks que eu dei lá como que isso foi algo que acrescentou muito na minha vida. Conta para nós um pouquinho de como é que foi essa sensação de virar diretor. Foi muito interessante, né? Porque de fato eu não esperava, né? Mas era algo que eu sempre vinha construindo, me dedicando e me apresentando como disposto, né, aí a assumir novos desafios. Então foi interessante que eu tinha participado aí de uma reunião de acionistas e logo eu estava no estacionamento do carro, dentro do carro. Então tocou meu telefone, um dos acionistas, mas assim, Felipe, você pode voltar aí na sala e tudo mais? Sim, claro, por que não, né? E logo subi o prédio ali novamente e eu assim, ok, né, isso vai ser só mais um assunto do dia a dia, então, né, sem, enfim, não passava nada pela minha cabeça, né? Então eles comentaram, bom, Felipe, então, né, tivemos, né, um debate aqui com o conselho de administração e tudo mais, e vem aquele papo sobre a minha preparação e o quanto eles achavam que eu estava preparado para assumir a posição, né? Então, confesso que o primeiro momento foi até impactante, né? Porque é provável que se perguntarem para algum gerente falar, você hoje está pronto para ser um diretor, né? Não, né? Não, é uma pergunta aí um tanto interessante, mas sem dúvidas no momento, né, eu tive, né, ali algum tempo de reflexão, mas logicamente assumir, né, a posição e os compromissos, e de fato foi um momento muito marcante, muito feliz na minha carreira. Hoje eu assumo essa posição ao longo de 5 anos e tem sido um tanto prazerosa, desafiadora, mas eu venho cumprindo aí uma construção de um legado e
e também, de certa maneira, contribuindo com a sociedade em geral. Isso para mim é muito importante. Aquele friozinho na barriga dá, né? Sem dúvidas, sem dúvidas. Sem dúvida. Eu recordo a minha também, foi friozinho na barriga, foi, opa, vamos, tipo, estamos para isso, mas assim, friozinho na barriga. Mas lá no fundo isso aí, rapaz, vamos ter que encarar esse negócio aí. E deixa eu te fazer uma pergunta, e o que mudou na tua vida pessoal, cara? Assim, o fato de poder estar no nível de direção, né, que talvez esse sonho, como tu comentou, né, tu tinha um objetivo, tu deu aquele check. Qual que é a mudança disso para o Felipe, para sua família, de uma forma geral? É interessante porque, assim, né, por mais que dentro dos meus planos profissionais estava, né, ali em pegar essa posição, em assumir essa posição, é algo que eu vejo assim, quanto, né, mais alta a sua posição dentro de uma companhia, mais você precisa se doar, né? Então você precisa ser um líder facilitador e que guie aí toda a sua equipe. Então eu não tenho assim apreço pela posição no sentido de que, nossa, agora ele é o diretor, então, né, cria-se ali uma casca sobre a pessoa. Não, eu sou uma pessoa normal, assim como eu tinha minha dedicação quando eu era um administrativo, um supervisor, um coordenador, um gerente, assim eu continuo sendo o mesmo Felipe, né? Mas, assim, de fato, quando você assume uma posição de direção, o pessoal te enxerga de uma maneira um pouco diferente, né? No sentido de que, sim, você precisa ter uma certa um conhecimentos, habilidades, atitudes que façam jus àquela posição que você assume, né? Então, hoje você tem um papel, né, no seu círculo de amizade profissional, de que você é um diretor, né, que você é um gestor de uma empresa. Então, confesso que algumas vezes me traz um pouco de desconforto, quando, né, eu sou ainda um tanto jovem, mas quando você assume um papel de diretor, você vira um senhor, um doutor, sabe? E no final, assim, eu sou simplesmente o Felipe, que estou aqui trabalhando, estou seguindo, né, aqui a vida da empresa, faço melhor, sou um gestor, tenho os conhecimentos, mas eu sou o mesmo simples Felipe, né, de anos atrás. Mas, de fato, a parte pessoal, ela muda um pouco por causa da posição que você assume dentro da empresa. É legal que tu falou isso, Felipe, porque eu tenho uma frase que eu comento sempre, né? Que a gente não é, a gente está, né? Exato. Eu acho que isso é muito verdade, porque às vezes a gente está diretor, no outro dia a gente pode estar desempregado. No outro dia hoje eu posso estar eventualmente desempregado e por que não daqui a alguns anos ser o diretor, né? Então, eu acho que isso que é o caminho que a gente precisa colocar para os nossos ouvintes também, é que o trajeto nunca é simples, né? E ele é feito por altos e baixos. A gente passa por desafios. O importante é a gente ter pessoas ao nosso lado, e as pessoas certas, né, para que possam nos auxiliar a levantar quando a gente cai. Exato. Né? Exatamente. Então, acho que eu achei legal essa tua frase, porque eu acho que isso é um aprendizado e mostra a tua maturidade em relação ao processo, e também já 5 anos no cargo, mostra esse processo de amadurecimento, né, como diretor e como executivo dentro de uma corporação, de que a gente está ali para prestar um serviço, né? Na realidade, esse é o nosso papel, é prestar o serviço e conseguir auxiliar da melhor forma, tanto a empresa, né, quanto os nossos colaboradores, né? Então, achei super legal. Parabéns pela atitude, por esse ponto de humildade mesmo. Acho que isso é super legal. E tu comentou um pouquinho, Felipe, comigo sobre propósito. O Felipe tem um propósito? Propósito de vida, propósito da empresa, seja qual for o seu. Comenta com a gente. Sim, eu tenho um propósito, então eu sempre
faço a divisão, né, entre família, empresa, né, ou lado pessoal e profissional. Então, lógico, tenho os meus propósitos, meu propósito de vida, né, falando parte pessoal, é manter uma vida simples, como sou de Florianópolis, né, talvez lá para aposentadoria, por que não morar perto da praia e viver uma vida mais tranquila, né? E sempre preservando, né, a família, esse laço tão importante que a gente tem, que muitas vezes é o suporte para o nosso empenho profissional. E para o lado profissional, sem dúvidas, né, ainda tenho aí uma série de propósitos, e hoje, né, eu faço toda a parte de administração aqui da empresa de máquinas e equipamentos, e temos bons projetos, tá? Temos bons projetos, então pretendo aí a longo prazo permanecer como diretor da companhia, mas muito mais aplicado em investimentos, tá? Para o grupo econômico, tá? Então toda a parte aí de investimentos que estejam ligados a máquinas de construção, eu gostaria de potencializar isso nos próximos anos. Conta para nós um pouquinho, então, o que é a Nova Frota? Uhum. Hoje a Nova Frota, ela é distribuidora oficial aqui no estado do Paraná de produtos Bobcat. São escavadeiras e carregadeiras compactas. Então, nós somos o concessionário oficial da marca, e nós vendemos os equipamentos, assim como os acessórios, e também trabalhamos com todo o pós-vendas, que é a distribuição de peças, e prestamos o serviço de manutenção. Também temos a nossa frota de locação, e nós, né, providenciamos fornecemos esses equipamentos na modalidade de períodos, aí se o cliente não deseja adquirir o equipamento. Legal. E deixa eu te fazer uma pergunta, Felipe. Dentro desse teu processo, né, do processo da tua carreira, você teve a figura de algum mentor? Qual a importância que você vê da figura de um mentor na carreira? Eu passei por um processo de mentoria, tá? Que isso certamente ele mostra para você de maneira mais clara onde você deseja chegar. Então isso foi um dos pontos positivos. Eu tive esse suporte, e eu também tive bons líderes ao longo da minha carreira que foram pavimentando esse meu caminho de crescimento, tá? Então, em toda a minha vida eu busco estar cercado de pessoas boas, né, em todos os sentidos, e quando eu estou dentro do meio corporativo, eu sigo da mesma maneira. Então, na posição atual que eu sou cercado de bons líderes, né, desde dos acionistas até membros do conselho de administração. Então, sou bem guiado por eles, tá? Então, isso faz com que eu continue aí o meu progresso dentro da minha carreira. Poderíamos dizer que existe a capacidade de a gente aprender com o erro desses mentores e com os acertos que eles tiveram? De alguma forma, eles te auxiliaram nesse processo também? Sim, certamente. Certamente, esse suporte dos mentores, esse suporte é muito importante, tá? Porque se eventualmente você cometeu algum erro, também você não deve focar naquele erro e visitar e revisitar aquele erro. Enfim, você deve, né, fazer ali o aprendizado e seguir em frente. Então, e os acertos também, logicamente, são importantes, mas também você deve refletir
sobre eles e cuidar um pouco também com a questão de se orgulhar muito sobre aqueles resultados que você obteve. Eu acho que, de fato, as comemorações precisam acontecer e conquistas devem ser marcadas, né? E também você deve refletir sobre esses pontos, né, positivos, e para que você consiga sempre ter um balanço, né, e um aprendizado, tanto com os erros quanto com os acertos. E qual que é o papel do network? Extremamente importante, né? Então, atualmente, mantenho uma rede aí de contatos com alguns profissionais do mercado de máquinas e também fora do mercado de máquinas. É extremamente importante essa troca de informações, tá? Não necessariamente somente no seu mercado, mas você fica acompanhando os movimentos do mercado e às vezes você acompanha esses movimentos nos bastidores antes do fato acontecer, tá? Uhum. Então, isso é importante, isso surgem oportunidades, você também, eventualmente, você consegue fazer algumas tomadas de decisão com base nessa informação que é tão rica que você consegue construir através do networking. E confesso que, assim, a palavra networking, ela é um tanto importante, e quando a gente ouve ela, não é uma questão de uma amizade por interesses de informações do mercado. Não, é que nós vivemos em um contexto organizacional e outras pessoas estão dentro desse mesmo contexto. Então, você tem essa troca de ideias, de informações, de como fazer melhor, de como você obtém algumas experiências de alguns gestores que alguns gestores passaram, e você vai montando essa colcha de retalhos, e eventualmente isso traz um conhecimento empírico para que você possa guiar certos assuntos dentro da corporação. Super legal que tu comentou isso, porque network é uma via de mão dupla, né? Tem que ir e voltar, né? Não pode ser sugar, né, informações, né? Isso não é network, né? E é engraçado porque muitas vezes as pessoas confundem essa geração, a nossa geração, a geração mais nova também, que vive nesse meio digital, né? Confunde às vezes seguidores com networking, né? Como é que tu vê essa relação, seguidor versus networking? Qual que é a diferença? Para mim, o seguidor ele está mais para obter a informação do que fornecer, né? Então, às vezes essa via, né, de as informações irem até você, mas também elas chegarem até você, muitas vezes somente os seguidores não são suficientes, né? Então, se você tem 1.000, 2.000, 20.000 seguidores, certamente você não terá 20.000 condutores de informações até você. Então, acredito aí que os seguidores, eles muitas vezes são importantes, porque eles também estão ali na frente de batalha, né, dos nossos negócios. Então, de fato, você consegue obter informações muito interessantes, mas eu acho que a riqueza do networking é a troca. O segredo está na troca, né? Está no ir e vir, né? E o quanto mais puro, né? Com menos nível de interesse por trás. A gente não está falando que o networking não serve para o business, bem pelo contrário, ele tem um papel super importante, né? Mas o ponto é que ele deve ter esse processo de troca. Se tu só suga, a tendência é que tu acabe eliminando teus contatos, né? E no futuro essas pessoas não vão querer mais você dentro dessa rede de relacionamento, né? Não, perfeitamente, concordo. Deixa eu dar uma pivotada geral aqui, essa é a parte que eu mais gosto, quem é o nosso diretor aqui, behind the scenes? Quais são os hobbies do Felipe? O que o Felipe gosta?
Eu que acompanho o Instagram eu já sei, mas o pessoal aí, vamos lá. Confesso que eu sou um amante do motociclismo, tá? Então eu tenho a minha motocicleta e depois de uma semana bem trabalhada, o que me resta para o fim de semana é pegar uma estrada e ser feliz. Esse cara gosta, meu. Se vocês virem, foto para tudo quanto é lado, com os galeiros, né? Então, verdade. não, e é legal, né? E deixa eu te fazer uma pergunta. O que tu tira desses teus passeios, dessas tuas viagens de Harley? Tu consegue extrair alguma coisa para o teu negócio, para o teu dia a dia? O primeiro momento é muito interessante que você consegue fazer uma divisão bem clara do momento que você trabalha um tanto engajado e o teu momento de lazer. E, de fato, o momento que eu estou na moto é um momento que você está, de fato, relaxado e desligado dos compromissos. Mas confesso que, em alguns momentos, quando você está com aquele vento prazeroso ali no rosto, na velocidade, em alguns momentos surgem algumas ideias que você... Interessante, eu vou gravar isso na memória para pensar um pouco melhor. E que aquele estado de profundo relaxamento, quando você está em cima ali da motocicleta, de fato traz alguns flashes de informações assim que você, ok, isso eu vou pensar um pouco mais tarde. E a gente fala, né, que esses momentos eles ajudam a gente na nossa criatividade também, né? Não sei como é que tu sente isso, Felipe, porque muitas vezes quando eu saio, vou viajar, né, ou vou sair para pedalar, ou correr, isso abre um pouco a nossa mente também, porque às vezes a gente está muito dentro está muito focado, e focado no problema, a gente não acha a solução, né? Então isso também é um... Eu confesso que o meu dia a dia, existe um cronograma diário, semanal, mensal e anual. Então, normalmente eu vou cumprindo esses cronogramas ao longo dos dias. Então, e algumas vezes nesse agito e no cumprir o cronograma das tarefas que eu preciso executar, falta um pouco de tempo para explorar a criatividade, né? Então, confesso que nesses momentos de paz, de tranquilidade, o teu instinto criativo ele fica mais aguçado. Então, confesso que nesses momentos eu consigo ter alguns insights criativos. E, meu caro, tem alguma dica, alguma sugestão que tu queira dar para os nossos ouvintes a respeito de carreira, sucesso ou qualquer dica que tu entenda que vale a pena compartilhar? Sim, eu diria que o sucesso é algo que depende mais de você, né? Então, se você é uma pessoa que busca eventualmente uma posição mais interessante ou uma condição financeira um pouco melhor, tenha certeza que isso é possível e muitas vezes está muito mais próximo do que você imagina. Continue fazendo aquele um pouco a mais, continue se dedicando, caráter de integridade, certamente vai dar tudo certo. Felipe, você é um cara que gosta de ler, ouvir séries, tem algum livro ou alguma série que tu recomenda para os nossos ouvintes? Eles gostam muito de dicas. Então, a gente sempre pergunta, porque sempre vem, poxa, mas Diogo, pergunta lá qual que é o livro que mudou a vida dele, se teve alguma série que ele gosta, que ele indica no processo. E aí eu sempre falo, pessoal, depende muito, né? Mas vai a pergunta, tem alguma série ou algum livro que mudou a sua vida ou que você viu como grande inspiração? É interessante que, assim, ultimamente eu tenho assistido alguns vídeos, não é uma série, mas eu tenho assistido alguns vídeos do Amir Klink, de navegação com veleiros. Então, ali tem um bocado de estratégias de administração, não é ligada exatamente ao negócio, mas você consegue fazer uma analogia muito interessante
Então, eu acho uma pessoa interessante, que nos últimos tempos, bom, já conheço de bom tempo, mas ultimamente eu ando revendo alguns vídeos. E sobre um livro que eu achei interessante, não necessariamente ele está ligado aos negócios, mas é o poder do hábito. Tá? Então, às vezes, você está num ciclo e às vezes você nem percebe que está, mas você faz por impulso. E algumas vezes você consegue sair dele mudando ali o teu estímulo. Então, isso ele pode ser aplicado aí dentro das corporações de maneira muito interessante. E às vezes micro hábitos vão fazendo com que tu gere um novo hábito, né? E automaticamente quando tu vê, tu tá com um hábito completamente novo e muito mais saudável e vinculado àquele teu propósito, né? Eu acho que isso é super legal, super legal. Felipe, alguma última mensagem aos nossos ouvintes? Agradeço muito por ter participado aqui com vocês. Obrigado a você também, Diogo, né, por ser esse parceiro, esse profissional também impecável aí que está no mercado. Fico à disposição sempre que precisar. Para mim é um prazer sempre compartilhar as informações e fazer aí com que as pessoas que desejam chegarem em posições mais altas nas companhias possam chegar. Legal, pessoal. Esse foi Felipe, diretor administrativo e financeiro da Nova Frota Equipamentos. Felipe, muito obrigado em nome do GP, em nome dos nossos ouvintes, e nos vemos no próximo vídeo. Grande abraço. Um abraço, até breve.